Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 117, Ação e Reação, livro de Francisco Cândido Xavier. Sanzio registrou meus pensamentos, porque acentuou com paternal sorriso após ligeira pausa. Realmente, no mundo o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Até aqui foi esclarecido nos vídeos anteriores, dando-se sequência daqui em diante. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhes são adjudicados pela providência divina, por determinado tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável. A morte física funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Então vejamos, por empréstimos, sim, todos os valores da existência lhes são adjudicados pela providência divina, por determinado tempo, de vez que a morte física funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras, transferindo os bens de certas mãos para outras. Essa é a realidade na Terra. Aquele que pensa que é dono, que é proprietário, enfim, é um doente, é um equivocado. Por que não um alienado, um perturbado? Porque ele ainda não conseguiu raciocinar-se de que tudo que ele tem, tudo que ele possui, é um empréstimo. Aí aquele mais ignorante, mais materialista e ateu ou ateia, ele pode dizer assim, mas eu não recebi herança de ninguém. Nem dos meus avós, nem dos meus pais. Tudo que eu tenho, eu conquistei com o meu trabalho, através do meu trabalho. Eu lutei, eu batalhei. Perfeitamente. O único erro desse indivíduo é não reconhecer o orgulho e o egoísmo. Porque se ele reconhecesse, obviamente, teríamos que dar uma nota 10 para ele, porque realmente Deus nos concede recursos, meios, que venhamos a conquistar. Mas é preciso entender que mesmo o fato
de nós conquistarmos. É preciso entender que não conquistaríamos se Deus não concedesse. Porque é preciso que Deus conceda meios. É preciso que Deus conceda recursos. É preciso que Deus conceda situações, energias. E é natural que estas situações, esses recursos, esses meios, vêm em forma de ânimo, de energia física, inspiração, intuição. Faça isso, faça aquilo, invista aqui, invista ali, administre assim e por aí em diante. Nesse caso, tudo é empréstimo de Deus. Tudo é empréstimo de Deus. Vejamos. Por determinado tempo, de vezes que a morte funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras. Não é assim que acontece? Os pais conquistam através de 1000 formas, morrem fisicamente, deixa para os filhos. Os filhos continuam o projeto, morrem, deixando para os filhos deles. E assim sucessivamente se faz o progresso. Não existiria progresso sem trabalho, pois todo trabalho culmina em progresso. E marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito. Aí vemos os princípios de causa e efeito. Pois é preciso entender que há princípios de causa e efeito no universo, não só no mundo de expiação e provas onde a humanidade se encontra. No universo. É algo que principia, é algo primário. O primário é causa. E a subsequência, efeito. Em toda força de sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna providência, ou melhor, a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e
as dores, olha só, da eterna propriedade de Deus. Então, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos. Toda alma cria na própria consciência os créditos e os débitos, que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores. Todos nós somos responsáveis pela obra que empreendemos. As facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Olha só. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Quanto mais conhecedor, mais responsável. É preciso entender que um professor muito mais lhe será cobrado do que de um aluno. Não ignorando o conhecimento de um aluno, mas a questão é que se o aluno vai à sala de aula, é porque ele ainda muitas matérias ele desconhece. E por esse motivo, ele só vai à sala de aula porque ele sabe que o professor tem muito que ensiná-lo. Essa é a realidade. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que muito mais é cobrado daquele que mais tem conhecimento, pois é natural. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Muito mais é exigido, eticamente falando, moralmente falando, de uma pessoa que de certa forma representa nosso Senhor Jesus Cristo na terra, ou onde quer que seja. Muito mais lhe é cobrado, muito mais lhe é exigido, porque ele tem mais conhecimento. Haja visto que, principalmente, os dirigentes de casas espíritas, os médiuns principalmente que atuam nas casas espíritas, lidando com o público encarnado e desencarnado. Esses teriam que, de certa forma, se precaver, procurando cuidar da sua imagem moral, cuidando do teu caráter, do teu intelecto, pois muitas pessoas não se preocupam com aquilo que ele representa. Quantos dirigentes de casas espíritas
Quantos médios são vistos nas orgias, nas churrascadas, nas noitadas, até mesmo bebendo socialmente. Porque, na verdade, aquele que bebe socialmente é um alcoólatra disfarçado. Disfarçado verbalmente, mas mentalmente ele sabe que ele se encontra contrário aos desígnios de Deus. Então vejamos o que Sanzio, o ministro Sanzio aqui diz. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, quanto mais conhecimento o indivíduo possui, mais responsabilidade em nossas ações. Atitude, ações, atitude, comportamento, muito mais lhe é cobrado. Ora, pois como age, como se comporta o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, pois não pense que esses seres agem como nós agimos, que não. Porque o comportamento ético e moral deles é por excelência. Eles sabem o que querem. Eles já decidiram. Eles não têm dúvida. Eles ainda não estão em dúvidas. Se segue ou se não segue nosso Senhor Jesus Cristo. Quem teve a oportunidade de conviver com Francisco Cândido Xavier e também quem teve a oportunidade de conviver com Divaldo Pereira Franco, entende o que eu vou dizer agora. Esses dois seres, eles sabiam tanto o que eles queriam. Eles tinham tanta fé inabalável que Francisco Cândido Xavier, quando os amigos espirituais aproximaram-se dele no corpo físico e comunicaram a ele que chegara o momento do desenlace, ele pôs as mãos para cima nesta posição e fez uma prece mental e agradeceu a Deus pela oportunidade recebida de ter permanecido no corpo há aproximadamente 92 anos. Fez uma prece, agradeceu, deu o último suspiro e partiu. Não provocando alarde nenhum, gritos, berros. Em momento algum, disse que tinha medo da morte.
Divaldo Pereira Franco também. Aqueles que conviveram com ele durante esse momento disseram que ele ali estava deitado, fez uma prece mental, fechou os olhos e parou a respiração. E parou de respirar. Sem alarde nenhum. Seres convictos. Enquanto muitos seres no corpo físico nós respeitamos. Enquanto muitos seres no corpo físico saem gritando, chorando, desmaiando, passando mal. Outros lamentando a perda daquele indivíduo. Perda por quê? Perda. Por que perda? Pois, por incrível que pareça, um dia conversando com vó Leontina, ela dizia a todos ali presentes, porque todos nós ali, estávamos dialogando, mantínhamos um diálogo com ela. Então ela dizia que ela, segundo ela nunca que admitia desencarne e nem morte física. Pois, dizia ela, eu nunca presenciei a morte de ninguém. Eu nunca presenciei o desencarne de ninguém. Porque a morte não existe, dizia ela. O desencarne também não. O processo é tão imperceptível que, para ela, de acordo com o nível evolutivo dela, ela desconhecia morte e desencarne, de tão natural que era para ela esse momento. Um ser comprometido, um ser responsável, comprometido com a verdade. Esses seres não temem. Esses seres não temem. Quantos bilhões de seres ou milhões de seres no corpo físico que estão loucos para retornar à pátria espiritual ou se desesperam e retornam à pátria espiritual antes do previsto, enquanto uma pleia de espíritos nobres tem mergulhado no corpo físico através da reencarnação. É preciso dizer que não está fácil reencarnar-se na Terra. Aí você pode me dizer, mas como que não está fácil reencarnar? Pois nasce milhões de crianças por mês no mundo todo. Mas aí é preciso raciocinar que de cada 1 milhão de espíritos que reencarna, ou de cada 1 milhão de espíritos reencarnantes atualmente, uns
200 espíritos ainda são espíritos assim mais desequilibrados. O restante, espíritos nobres, para promover o progresso e a estabilidade na Terra. O que equivale a dizer que em cada 1000 espíritos, em cada 1000 crianças que nascem, 20 crianças são espíritos inferiores, espíritos sofredores, e 980 são espíritos nobres. Quer dizer, praticamente 55% intelecto e 45% moral. O inverso da situação atual hoje na Terra. Vamos para o próximo vídeo.